Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso OncoCast, um projeto desenvolvido por extensionistas do programa de extensão Oncoeduca da Universidade de Pernambuco. Nesse episódio, nós vamos iniciar os conteúdos relacionados ao Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre o cuidado ao câncer de pele. E para isso, convidamos Maximiliano Cunha, para falar um pouquinho sobre as suas experiências nessa modalidade de cuidado e como ele auxilia pessoas com câncer de pele a cuidarem da sua saúde. Max, antes da gente começar, você pode se apresentar um pouquinho melhor para a gente te conhecer? Posso sim, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É bom a gente estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência, da vivência que a gente tem. E me apresentando, Maximiliano, pode chamar de Max Cunha, sou enfermeiro. Minha primeira formação, na verdade, é biologia, sou biólogo, né? Depois eu fiz enfermagem, sou especialista em oncologia e cuidados paliativos, tenho mestrado em medicina tropical pela UFPE, e mais voltado para os pacientes com HIV. E meu doutorado também está sendo, termino agora em fevereiro, em medicina tropical, seguindo a mesma linha de pesquisa, trabalhando com pacientes HIV. E aí a gente tem um pouquinho dessa ligação aí dos pacientes que são imunodeprimidos, com o paciente oncológico. E a gente sabe que a gente também tem paciente que, por conta da imunodepressão, aí vai aparecer, né, algum processo oncológico nele. Então é uma boa junção. Perfeito, muito bom. Primeiro de tudo, a gente gostaria de fato de agradecer pelo convite, pela disponibilidade de estar aqui presente para compartilhar um pouquinho, né, da sua expertise, de todo o seu conhecimento sobre esse tema tão importante. Agora a gente vai falar sobre o cuidado das pessoas com câncer de pele, que é justamente o tema do nosso episódio. Nesse contexto, a sua atuação é mais no acompanhamento de pacientes com câncer desde o momento da suspeita até o tratamento, certo? A equipe realiza justamente a consulta e a educação em saúde, orienta sobre os fluxos institucionais e tratamentos e procedimentos cirúrgicos e também encaminha para especialistas. Max, para dar início à nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no cuidado às pessoas com câncer de pele e também com câncer em geral. Certo. Então, é, esse processo aí a gente falou sobre o fluxo, né? Você falou sobre o fluxo, então o fluxo ele vai variar muito, né? Principalmente dependendo de onde a pessoa mora, do acesso que ele tem ao serviço de saúde, se ele está sendo atendido no serviço público ou privado. A gente sabe que no privado o processo caminha de uma maneira muito mais rápida, né? Os acessos às medicações também, né? E os tratamentos são mais rápidos, tem muito mais escolhas para se fazer, às vezes, do que dependendo do serviço público ele vai ter para oferecer para aquele paciente, tá? Mas aí, as experiências que eu tenho tido ao longo do tempo com o paciente oncológico, né, com relação ao câncer de pele, são pacientes que geralmente chegam para o tratamento, para o diagnóstico, né, que aí é feito diagnóstico médico, né, pelo profissional médico, mas que ele acaba sendo acompanhado ali também no setor da oncologia, passa pela consulta de enfermagem também com o enfermeiro, às vezes precisa fazer algum tratamento quimioterápico, imunoterápico, é, ou pacientes que complicaram por algum motivo e acabaram internando, então como também tive essa vivência com pacientes internados em enfermaria oncológica, né, e hematológica, acaba que a gente tem também esses pacientes que complicou por algum motivo, né, com câncer de pele e acabaram tendo que internar. Mas aí, de maneira geral, os cuidados para um paciente oncológico que está em tratamento é toda aquela questão de o que comer, né? Quando comer, sabe que está em tratamento oncológico esse paciente, ele provavelmente vai ter imunidade baixa, principalmente se ele está fazendo, né, a quimioterapia, não vai destruir só as células ruins, mas também as células boas, e acaba que esse paciente pode ter anemia, esse paciente pode ter neutropenia, isso vai favorecer aí o crescimento de bactérias e vírus na corrente sanguínea, causar alguma infecção, né? O aparecimento de febre, que a gente chama de neutropenia febril, esse paciente precisa internar, né? Às vezes vai para emergência, e lá já segue, tem um segmento para enfermaria, para internamento. Dependendo do caso, que não é muito comum no paciente de câncer de pele, vai para uma UTI. Mas é esse fluxo aí que acaba acontecendo com o paciente, né? Desde o diagnóstico, que muitas vezes acaba sendo tardio, né? Até a passagem dele ali no ambulatório, ou na enfermaria, ou na UTI, dependendo da gravidade. Pronto, perfeito. Pensando nesse cenário, eu queria puxar um ponto que é muito importante para a nossa prática clínica, né, enquanto estudantes, profissionais da saúde. Quais seriam as atribuições do enfermeiro nesse contexto que tu falou? Pronto, então a gente tem um enfermeiro atuando desde lá da prevenção, né? Educação em saúde lá, que a gente pode pensar de maneira geral, né? Se a gente tem
tá falando de comunidade, né? O enfermeiro que está lá na atenção básica, ele vai ter que abordar, né, os cuidados para prevenir câncer de pele na população ali da qual ele é responsável por aquela área. Se eu estou falando de um trabalhador de uma fábrica, de uma indústria, que ele está sendo exposto, por exemplo, a algum tipo de substância que vai causar o câncer, eu vou ter que ter um enfermeiro do trabalho que também vai ter que estar orientando o uso de EPI, quais são os riscos que existem para aquele paciente, para aquele trabalhador, né? Que não deixa de ser paciente, cliente, né? Para que ele evite, caso ele esteja ali sendo exposto, né, a algum agente carcinogênico, né? E a gente tem também, quando depois que o paciente tem o diagnóstico, né, tem um acompanhamento ambulatorial, se for um tratamento ambulatorial, se for um paciente que foi internar por alguma complicação ou algum processo do tratamento, né, na enfermaria, o enfermeiro, o ideal é que o enfermeiro que trabalhe no setor oncológico seja um enfermeiro oncológico, né, um oncologista que trabalhe para poder ter expertise na área e saber identificar, né, quando seja preciso ali o paciente ter alguma intervenção específica. E se o paciente é complicado de maneira geral, e eu falo do câncer de maneira geral, né, ele vai para uma UTI, né? E a gente tem paciente também, que também não é muito o caso do paciente de câncer de pele, que entra em cuidados paliativos, que essa paliação é muito relevante, mas que ela é variável também, né? Eu tenho um paciente que entra em cuidado paliativo, que ele vai durar uma semana, outro mês, outro um ano, né? A paliação, ela varia de paciente, para tipo de câncer, para evolução de câncer, isso vai variar. É sempre muito positivo a gente ver o papel transformador do enfermeiro nesse processo, né? Porque Sim. não só enquanto educadores em saúde, mas a gente percebe que a nossa profissão está presente em todas as fases do cuidado. Não só nesse pré, mas também no trans e no pós. Isso é muito bom, muito positivo sempre. É muito bom ver a tua visão em relação, querendo ou não, tu tem uma experiência mais prática, né? Tu carrega uma bagagem maior. Então é muito, 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 muito positivo que tu traga isso pra gente. Sim, e a gente, por mais que todo profissional de saúde seja responsável também pela educação em saúde, a gente vê isso acontecendo de maneira mais eficaz, né? O profissional realmente tomando posse disso e colocando em prática na enfermagem. Então, é muito importante que o enfermeiro entenda o papel dele como educador também, né? Eu acho que dentro da área de saúde, nenhuma outra área, né? Nenhuma outra profissão trabalha mais com educação em saúde do que a enfermagem. Então, a gente tem que realmente tomar posse aí dessa nossa responsabilidade. De fato. Bom, agora, para a gente entrar um pouquinho mais nesse tema. Para a gente desenvolver de fato esse processo de cuidado que tu já falou com uma maestria tão grande, que realmente atenda às necessidades da pessoa, é imprescindível que a gente compreenda os fatores sociais, culturais e raciais que podem representar vulnerabilidades e afastar a população do rastreamento e da prevenção do câncer de pele. No caso desse tipo de câncer, mitos sobre a proteção solar, desinformação e construções sociais, como por exemplo a ideia de que o uso de protetor solar é desnecessário para certos perfis, especialmente entre homens, né? Contribuem para que muitos não busquem orientação ou cuidados adequados. Vale lembrar também que o câncer de pele pode acometer qualquer pessoa, porém indivíduos de pele clara, né? Com histórico familiar, exposição solar intensa ou uso frequente de câmeras de bronzeamento apresentam um risco aumentado, reforçando de fato a importância de ações educativas, a educação em saúde, né? E do acesso facilitado aos serviços de saúde. Em contrapartida, quando a população negra desenvolve o câncer, é frequentemente diagnosticado em estágios mais avançados e em locais menos óbvios, como por exemplo as palmas das mãos, as solas, as unhas, levando a uma maior mortalidade, né? Tanto que muita gente fala, a melanina oferece uma proteção, mas não a imunidade. Dessa forma, o câncer ainda pode surgir em qualquer pessoa, sendo crucial a vigilância justamente dos sinais atípicos nas peles escuras. Aí eu queria te perguntar, na sua vivência, de que forma esses fatores sociais eles podem influenciar no adoecimento e na gravidade do câncer de pele? Tá, primeiro vamos entender que quando a gente fala assim, cor, né, que é algo que você citou agora aí, ela tá muito totalmente ligada com o aparecimento, o desenvolvimento aí de câncer de pele. Por quê? A cor da nossa pele, né, ela é uma camada que a gente chama de melanina, que ela vai nos proteger contra os raios ultravioletas, tá? Então, os raios solares, né, que vão atingir nossa pele, eles precisam atravessar essa barreira para poder chegar nas nossas células e aí causar algum dano ali no DNA celular, certo? Quanto mais escura a pessoa é, mais melanina ela tem, mais proteção ela tem. Quanto mais clara ela é,
menos melanina ela tem, né? E mais exposta ela vai estar, ou seja, mais fácil de acabar desenvolvendo câncer de pele. E aí, o que é que a gente tem como proteção? Protetor solar, né? Então, ele vai criar também uma película que vai acabar protegendo, tá? Repelindo aí, né, uma grande porcentagem. Quanto maior for, né, o fator de proteção, maior vamos estar protegidos com relação a esses raios ultravioletas, que vai proteger nossas células que estão ali na nossa pele de acabar sendo lesionada por esses raios, sofrendo ali algum dano, né, alguma alteração celular que vai causar o câncer de pele. Então, é sim importante o uso de protetor solar sempre quando a gente for se expor ao sol, mas lembrando que a luz que a gente tem dentro de casa, ela também acaba emitindo algum tipo de radiação, tá? Então, ela também causa danos às nossas células. Então, mesmo dentro de casa, eu preciso também colocar o protetor solar, tá? Mas aí isso não tem distinção de homem, mulher, criança, todo mundo que for se expor aos raios, né, a qualquer tipo de radiação de luz, precisa estar aí usando protetor solar, tá? E aí a gente pensa, né? Ah, tá chegando o verão, se bem que no Nordeste é verão quase o ano todo, praticamente, né? Realmente. Mas tá chegando o verão e as férias, muita gente vai aí pras praias, vai estar se expondo ao sol e vai estar naquela frequência de vai pra água, volta pro sol, vai pra água, volta pro sol, que é um fator que também contribui, né? É como se a gente tivesse com uma panela com água e o fogo ali borbulhando. Então a gente vai para a água, vai juntar a água, mais o sal, mais o sol, causar queimadura, tá? Então, essa exposição frequente pode causar algum dano na nossa célula e desenvolver aí o câncer de pele. Então, é preciso sempre estar retocando esse protetor solar quando for, né, ali para a água e voltar para o sol, verificar o fator que vai ser utilizado, se é um protetor que ele tem resistência à água ou não, né, para estar verificando aí essa aplicação, pelo menos a cada 2 horas, ter que estar fazendo essa aplicação. E se foi para a água, é um protetor que não é, né, não tem resistência à água, vai ter que voltar da água e colocar de novo o protetor. Outra coisa que vai contribuir aí, né, como fator para desenvolvimento do câncer de pele é justamente o fator genético, né? Então, se eu tenho um histórico ali na minha família, principalmente pai, mãe, que teve câncer de pele, então eu carrego comigo ali no meu gene, né, uma predisposição para aquele fator, que pode ser desenvolvido porque algo desencadeou, algo externo ou não. Então, possa ser que, eu carrego o gene, né, da minha mãe e do meu pai que teve câncer de pele, me expus muito ao sol, já tenho ali aquela predisposição, foi mais fácil para que desenvolvesse e desenvolveu. E pode ser alguém que não se expunha muito, né, mas que carregava o gene e em algum momento desenvolveu o câncer de pele porque carregava aquele gene também. Ou pode ser alguém que não tenha o gene, mas que se expôs muito e desenvolveu. É sempre bom a gente lembrar que o câncer ele é uma doença multifatorial, né? Então a gente Isso. vai ter vários contextos, várias nuances diferentes. Mas foi muito bom tu trazer isso porque tem muita gente, inclusive, que pensa que a água é um fator de proteção, né? Mas na verdade não. Mas na verdade não, Você vai exatamente. estar ali colocando a água no corpo e depois vai levar sol, né? E muitas vezes a gente não pensa, né? Que, por exemplo, eu estou na água, mas não estou totalmente submerso na água, né? E os lugares que mais aparecem os tipos de câncer, pelo menos os basocelulares, são justamente ombro, pescoço, rosto, nariz, né? Atrás das orelhas, que são justamente as áreas que estão mais expostas ao sol. Então, quando a gente tá ali na praia, a gente tá ali com a cabecinha, o ombrinho pro lado de fora, né? Levando o sol ali. E é justamente a área que é mais afetada e que mais aparecem esses tipos de câncer. Por isso que é sempre bom a gente quebrar esses mitos, né? Porque eu acho que o câncer de pele tem muitos mitos envolvidos, ainda não é um câncer tão conhecido, tão comentado. Acho que por isso que é tão importante a gente estar aqui E discutindo sobre isso. isso, e lembrar que não é porque eu sou negro que eu não vou passar protetor solar, não. A chance existe sim, também, tá? Para a população de pele negra. Reduzida, muito menor do que na população de pele branca, né? Mas existe, então tem que se proteger igual. E de fato, existe aquele fator de que tem uma chance diminuída, mas quando tem, geralmente é um pouco mais agressivo, né? De fato. É, porque o que é que acontece? Geralmente a população de pele negra, até pela tonalidade da pele, às vezes não percebe, né, algum tipo de lesão, de mancha que vem a aparecer e quando vem perceber, geralmente né, já está mais desenvolvido, né, já é um pouco mais tarde. O tratamento pode não ser
do mesmo jeito como seria se ele tivesse, né, percebido, descoberto ali no início da doença. Acaba passando por, há muitas vezes, além de cirurgia, alguma quimio ou imunoterapia junto, sabe? Então, a prevenção é o primeiro caminho. Segundo, tentar diagnosticar o mais cedo possível, para o tratamento começar o mais rápido possível e não ser tão doloroso, né? A gente não tem letalidade, quase nenhuma letalidade para câncer de pele, né? Mas se não tratar, a doença vai evoluir. Então, o interessante é que se previna e se tiver, se descubra o mais cedo possível para tratar o mais breve possível. E sempre é importante reforçar para as pessoas que têm um contato mais prolongado com o sol em todas as épocas do ano, né? Não somente agora no período do verão, trabalhadores rurais, né? Pessoal que trabalha em construção, que geralmente a gente não vê com os equipamentos de proteção individuais necessários para se proteger de fato do sol. Acho que por isso que é importante, de fato, a gente reforçar esse processo de conscientização, né? Sim, é como eu tinha dito, né? Principalmente no Nordeste, é verão o ano todo, praticamente, né? A gente tem aquele período de chuva ali, mas que acaba tendo uma radiação solar do mesmo jeito, né? Então, essa proteção, ela se estende para todos os dias, né? Para qualquer tipo de exposição à luz, né? Principalmente a luz solar, os raios UV. E é muito interessante a gente falar disso. Muitas vezes a gente pensa em passar o protetor apenas quando eu vou à praia, né? Mas não pensa, eu vou trabalhar e no meu trabalho, como você falou, na construção civil, nos trabalhadores do campo vão estar ali expostos. Tanto que muitos pacientes que a gente tem hoje que são diagnosticados com câncer de pele são justamente esses tipos de trabalhadores, né? Que estão ali no campo, que nunca pensaram, né? Que em passar protetor solar, ou que menosprezaram essa orientação e que hoje eles têm o câncer de pele, estão fazendo tratamento, ou já fizeram algum tipo de tratamento para o câncer de pele, mas que foi exatamente por falta de orientação ou por menosprezar essa orientação do uso do protetor. É muitos estigmas associados também, né? É bom a gente sempre trabalhar para quebrar A isso o gente máximo nunca acha que vai possível. acontecer com a gente, né? Exatamente. É uma coisa que a gente vê, enfim, acaba subestimando de fato. E puxando esse gancho na sua rotina, esses fatores, eles ajudam ou dificultam? Acho que tu já acabou respondendo bastante essa pergunta, mas existe algum fator que ajude no cuidado a essas pessoas durante o tratamento, no período de internação? Porque tu falou muito sobre as dificuldades, de fato, que são, acho que é uma coisa que a maioria dos serviços enfrenta hoje em dia, mas tem algum fator positivo nesses aspectos? Tá, eu acho que um dos fatores mais positivos que podem contribuir para o tratamento, né? Prevenção e tratamento, de maneira geral, desse paciente e até acompanhamento dele é a equipe multi, sabe? Como é formada essa equipe multi, né? São profissionais que são da área, que têm expertise, que vão conseguir orientar esse paciente da maneira correta, como esse paciente ele é acolhido, né? Como a notícia é dada. A gente tem um protocolo de notícias ruins e câncer é uma doença ruim, para muitos é, né, um diagnóstico de morte, né? E existe a maneira de como vai ser abordado, né? Como vai ser dado esse diagnóstico, como vai ser feito esse acompanhamento. É meio clichê, mas ainda não, em muitos lugares a gente ainda consegue não encontrar um tratamento humanizado, um acolhimento humanizado, e isso é muito importante para um paciente oncológico ter essa humanização, sabe? Acolher ele realmente e tentar trazer para ele essa ideia de que a equipe está junto, é um diagnóstico que todo mundo vai trabalhar para tratar junto, né? Orientar ele quanto aos cuidados que ele vai ter que ter daqui para frente e um rastreio, né, para o resto da vida, porque o câncer de pele ele tem recidivas, né? Ele pode voltar, né? Então, é um rastreio aí para o resto da vida, um cuidado, se auto-observar, né, sempre, né, para ver se não aparece ali nenhuma mancha, nenhuma ferida, algo que possa lembrar ali uma lesão que não é normal, né? E sempre procurar o serviço de saúde e manter esse acompanhamento. É muito importante, né? Então, a equipe multi, ela é importante, muito importante nesse processo aí, tanto da prevenção quanto do tratamento, diagnóstico do paciente com câncer de pele. De fato. E a gente fala muito sobre a prevenção, o autoexame, principalmente quando a gente fala do outubro rosa, né, do câncer de mama, a gente fala muito do autoexame, de você observar os sinais do seu corpo, e quando a gente fala da pele, a gente tende a ter esse desleixo, por assim dizer, de deixar um pouquinho mais de lado, ou de achar que não é nada significativo. Por isso que foi muito boa a tua fala. É muito bom a gente pensar. A gente sabe como é,
o nosso corpo normal, né? Então Uhum. você sabe que aquela mancha não existia ali. Então agora está existindo. Ela está mudando de forma, ela está mudando de cor, está mudando de tamanho. A forma dela era de um e agora está outra. Então, assim, observar qualquer tipo de mancha que apareça na pele, ou um sinal, né? Porque a gente tem aí o melanoma, que é um dos tipos de câncer de pele, que para muitos, a princípio, parece ser um sinal, mas que ao longo do tempo vai mudando a cor, a forma, né? O tamanho dele, que pode ser melanoma, né? E aí, prestar atenção em qualquer tipo de mancha, né? O sinal que está mudando de cor, que não existia e agora existe na pele, porque pode ser um sinal de câncer de pele. De fato, muito importante a gente se atentar para esses sinais, né? Bom, diante de todo esse processo de cuidado, quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam nesse diagnóstico? Porque a gente sabe que, como tu disse até anteriormente, não é um diagnóstico fácil, é necessário sempre uma rede de apoio muito bem estabelecida, muito bem concretizada, uma atuação muito forte da equipe muito profissional. Mas o que é que tu percebe que é o maior choque, o maior desafio quando as pessoas recebem essa notícia? Eu tenho câncer. Tá. Eu acho que o maior desafio vem do acesso ao serviço de saúde primeiro, né, como eu falei, para poder ter esse diagnóstico, ter acesso aos centros de diagnóstico, né, que muitas vezes, dependendo da região, da cidade, a pessoa não vai ter acesso. E eu acho que esse processo já é um processo bem desgastante e humilhante para o paciente oncológico, sabe? Que tá tendo uma progressão ali da doença, que está crescendo enquanto o tempo está passando, e ele ainda está tentando descobrir se aquele sinal, aquela mancha, aquela lesão ali é o câncer de pele ou não, né? E depois que ele tem esse diagnóstico, aí a gente começa uma outra saga, que é a saga desse paciente começar o tratamento. E dependendo do tratamento, é uma fila de cirurgia, é uma medicação oncológica que não tem agora para o tratamento, e vai ter que esperar chegar, vai ter que esperar comprar, ou vai ter que entrar na justiça para a justiça emitir ou liminar pedindo para o serviço comprar aquela medicação. Então, assim, é desgastante. Tá? E tem gente que passa por todos esses processos. Diagnóstico tardio, o acesso difícil ao serviço primário lá, que vai dar para ele os primeiros encaminhamentos para o diagnóstico, a dificuldade para achar um centro de diagnóstico, a dificuldade para começar o tratamento, e o tratamento às vezes é desgastante. Não só desgastante pelo fato de estar tratando um câncer, mas desgastante porque eu tenho um paciente, por exemplo, que vai vir de Petrolina para fazer um tratamento no Oswaldo Cruz, no Hospital do Câncer, né? Então ele vai depender muitas vezes de ônibus da prefeitura, que às vezes é desconfortável, vem super lotado, com gente que vem para cá, para Recife, para fazer vários tipos de tratamento e ali junto. Vai ter que acordar às 3 horas da manhã, às vezes não consegue nem dormir com medo de perder aquele ônibus. Então, assim, é um processo muito desgastante, né, para esse paciente. Aí vem a parte psicológica desse paciente também. Eu tô com câncer, né? E a gente sabe que para muitos, né, esse diagnóstico é: tô com câncer, eu vou morrer, né? E que ainda bem que hoje não é assim para todo mundo, né? Principalmente quando a gente fala de câncer de pele, que é muito curável. Mas tem essa questão psicológica também que vai permanecer desse paciente. E não só durante o momento do tratamento, né? Mas o pós também, porque ele vai ficar, ok, tive um câncer, tratei um câncer, mas qualquer coisa que acontecer, ele vai pensar, voltou o câncer, né? Então, é um processo psicológico que acompanha esse paciente para o resto da vida. Então, o paciente que, quando eu falo da equipe multi, não é só o médico, enfermeiro, o técnico de enfermagem, o farmacêutico, a psicologia tem que entrar aí também, porque esse paciente, todo paciente de câncer, né, oncológico, ele deveria ser acompanhado por um psicólogo, porque ele está passando por um processo psicológico muito difícil e que vai acompanhar ele pro resto da vida. Então é desgastante e é um processo pro resto da vida que traz essas dificuldades para o paciente. E a gente tem a questão social também, né? Então tem um paciente que, além de passar por tudo isso, vai ser um paciente que não tem uma condição social favorável, né? Muitas vezes ele mal tem o que comer em casa, tá? Então, a gente tem que tentar abrir esse espectro aí, esse leque, observar o paciente, né? Porque ele tem várias dores,
Não só a dor do câncer em si, não só aquela doença em si. Existem outros fatores ali que estão envolvidos por trás daquela doença que vão facilitar ou dificultar aí o tratamento desse paciente, a cura desse paciente ou não. Existe paciente que desiste do tratamento porque tá difícil, né? Puxando esse gancho, eu gostei muito que tu trouxe na tua fala como a gente pode combater e minimizar esses desafios que os pacientes enfrentam justamente nesse processo do diagnóstico, do tratamento. Mas eu queria saber, de que maneira a enfermagem conseguiria motivar a pessoa com câncer de pele a dar de fato esse segmento, de que forma o enfermeiro ele pode atuar para incentivar mesmo que as pessoas consigam aderir a esse tratamento, finalizem e continuem de fato tendo esse acompanhamento, não só no médico normalmente, né, no oncologista, enfim, mas também esse acompanhamento psicológico, como é que a gente pode intervir? Tá. E aí eu vou falar de novo lá da base, né? Quando a gente fala da atenção primária, ok? Então, se esse paciente ele tem o diagnóstico, ele faz o tratamento, ou ele fez o tratamento, ele não é porque ele está fazendo tratamento aqui, por exemplo, no hospital, num hospital de grande porte, que ele vai deixar de frequentar ou de ir lá para atenção primária, certo? E lá ele vai ter um enfermeiro, né? A gente voltando aí diretamente para a enfermagem. Esse enfermeiro vai acompanhar também esse paciente, porque ele tem que ter ciência desse diagnóstico dele e do tratamento dele lá naquela área que ele é responsável, né, por aquela cobertura ali, tá? Se esse paciente, teve o diagnóstico, fez o tratamento, precisa de acompanhamento, esse acompanhamento vai ser aqui no hospital e vai ser lá também. Por quê? Ele vai ter que passar lá para a equipe que acompanha ele, que eu fiz o tratamento, estou sendo acompanhado, eu fiz exame, não foi dado nada, né? É cura. Então, a enfermagem ela vai acompanhar lá, tá? Na atenção primária. E aí vem com toda a orientação de que você sabe que não pode se expor, você sabe que já carrega aí um fator importante genético, já desenvolveu, as chances de voltar a desenvolver, né, são maiores, porque você já carrega aí no seu gene esse fator importante para desenvolvimento desse tipo de doença. Quando eu falo do enfermeiro aqui, né, a nível ambulatorial, por exemplo, no hospital, né, a mesma coisa é orientar esse paciente na consulta de enfermagem, tentar enxergar e fazer com que ele enxergue é, a importância desse autocuidado, né, porque a gente não está sempre com o paciente todos os dias, né, então ele tem Uhum. que se autocuidar, tá? É o protetor, é a alimentação, é a ingesta de água, né, o uso da medicação, então tentar e trazer isso para ele de forma didática, porque nem todo paciente é igual, né? Então eu vou ter um senhorzinho de 80 anos, 90 anos, analfabeto, né, produtor ruralzinho ali, que mora na cidadezinha do interior, que não vai entender muito bem o que é que eu falo. Então eu acho que um dos papéis muito importantes da enfermagem é traduzir de forma didática e compreensível para todo mundo como se autocuidar e como é feito o seu cuidado. Tá? Então, a gente tem esse papel muito importante. É lá na atenção básica, é aqui no ambulatório, é se ele internar na enfermaria, é se ele for para UTI e tiver consciente, né? E às vezes essa atenção, né, e essa orientação, essa educação em saúde, ela se estende também para o cuidador do paciente, ali para a família, né? Às vezes ele não entende, mas ele tem uma filha que entende, a esposa entende, o neto entende, né? E são os cuidadores mais próximos ali. São as pessoas que vão estar fiscalizando aquele cuidado e o autocuidado, né? Então a gente levar essa informação também para essas pessoas que são responsáveis por esse paciente. É que a gente lembra muito do conceito de integralidade, né? Da gente ver de fato essa pessoa enquanto um ser biopsicossocial que vai ter Exatamente. necessidades muito específicas, que vai ter necessidades muito maiores do que aquelas que a gente vai conseguir prover, mas que a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Para de fato conseguir deixar aquele paciente mais confortável possível e o mais confiante com o seu tratamento possível, né? Exatamente. É lembrar, não estou tratando o câncer, né? Eu estou tratando uma pessoa que tem câncer, que tem uma história, que tem uma família, que tem uma vida, né? Então, se todo mundo pensar assim, eu estou falando da equipe multi de maneira geral, né? Pensar assim, com certeza, né, o tratamento para esse paciente vai ser mais leve, ele vai se sentir mais acolhido, ele vai ter mais vontade de continuar fazendo tratamento e se autocuidando, tá? Então, a importância que a gente tem na vida e no tratamento desse paciente é extrema. De fato. Para a gente já se encaminhar para o final do nosso podcast, eu queria saber qual conselho relacionado ao cuidado que você daria para os nossos ouvintes. Primeiro, prevenção, tá? Primeiro conselho, prevenção, tá?
Exposição solar, protetor solar. Então, se proteger, tá? Segundo conselho, se auto-observar, né? Então, a gente vai se autoexaminar. Falando de câncer de pele, então eu vou olhar como está a minha pele, se existe alguma ferida, alguma mancha, alguma bolha, né? Que vai ali aparecer no meu corpo que não tinha, que agora apareceu, ou que tinha e agora está aumentando de tamanho, de cor, de forma. Então, isso são sinais que faz com que a gente preste mais atenção, tá? Então, olhe seu corpo na hora do banho. Dá uma olhadinha no corpo, vendo se tem alguma coisa fora do normal, alguma parte que você toca que dói, que perdeu sensibilidade ou que está mais sensível, tá? Se sentiu alguma coisa diferente, se apareceu alguma coisa diferente, procurar o serviço de saúde, tá? O postinho de saúde, né, uma emergência, né? Mas lembrando que esse diagnóstico ele se dá começa na atenção primária, na atenção básica, né? Então, se você tem acesso ao serviço de saúde primária, ali o posto de saúde, enfermeiro, médico, é o ideal, né, procurar eles se aparecer alguma coisa desse tipo. E se teve o diagnóstico, não é o fim, né? Principalmente para câncer de pele, muito curável. A gente tem tratamento aí, às vezes é só cirurgia. Hoje em dia, a quimioterapia se usa muito menos no câncer de pele. A gente tem tratamentos mais eficazes, como imunoterapia, que tem poucos efeitos colaterais, às vezes quase nenhum, né? Depende muito do organismo de paciente para paciente. E que vai trazer aí efeitos satisfatórios aí no tratamento desse paciente. E pós o tratamento, continuar se cuidando, né? Se observando, para que não venha aparecer e a gente acabar descobrindo tarde demais. Acho que o que fica muito pra gente, então, é o autocuidado, né? A importância desse autocuidado, da gente se ver de forma inteira, cuidar do nosso corpo direitinho, de todas as formas possíveis e que tiverem ao nosso alcance. E pra finalizar, queria fazer uma pergunta pra tu. Nesse tempo de experiência, enquanto enfermeiro que cuida de pessoas com câncer, quais as lições que as pessoas cuidadas por você trouxeram para sua vida, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional? Qual foi aquele caso que tocou teu coração de uma forma que tu levou para tua vida e nunca mais esqueceu? Então, os casos que mais me tocaram não foram nem com relação à doença em si, o tratamento propriamente dito, mas a questões emocionais e sociais desses pacientes, sabe? É o que geralmente me toca mais, são os processos que eles passam até chegar ali no tratamento. A dificuldade que tem, né, quando você escuta as histórias, a dificuldade que teve até acesso, que teve até chegar ao acesso ali ao serviço de saúde, a dificuldade para começar o tratamento, a dificuldade que é para ele voltar para casa, sair de casa para fazer aquele tratamento. Então, são pacientes, esses são os pacientes que geralmente mexem mais com o meu emocional, sabe? Acho que a gente também precisa, né, ter esse acompanhamento psicológico, porque a gente está lidando todos os dias com dores e diversos tipos de dores, né? Então, tem esses pacientes com essas questões sociais e emocionais, e existia um paciente específico que ele vendeu quase tudo para poder ele conseguir custear as idas e vindas dele para o tratamento, sabe? Então, foi uma das histórias que mais mexeu comigo. Então, às vezes, a gente precisa entender essas histórias para poder a gente trazer um pouquinho mais de amor, de atenção para esse paciente, ele se sentir mais acolhido. Com certeza, até porque a gente trabalhando no meio hospitalar, a gente tá lidando com o paciente em sua forma mais vulnerável, né? Sim. Então, acho que esse cuidado é sempre muito importante. São essas histórias que formam, de fato, a gente enquanto profissional, né? Enquanto enfermagem, E a gente tem que enfim, ter esse olhar sensível, viu? com Ser certeza. enfermeiro tem que ter olhar sensível. Se você não tivesse esse olhar sensível, essa empatia que a gente escuta na faculdade como teoria, mas não coloca em prática, eu acho que você está na profissão errada. Ser De fato. enfermeiro tem que ter empatia, tem que ter esse olhar sensível. Essa humanização, de fato, no Sim. cuidado, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas com câncer. E é engraçado, né? Porque a gente fala assim. A gente não deveria estar pedindo para os seres humanos terem humanização, né? De fato, era pra ser uma Ser um... coisa. Nossa, né? Tô Exatamente. tratando o outro, eu queria ser. Quero tratar ele como eu queria ser tratado, né? Mas. De fato. Tanto que falam muito, né? Conheça todas as técnicas, domine tudo, todos os conhecimentos, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra É alma outra humana. hormona. E acho que, Isso. de fato, é isso que fica como a mensagem final do nosso podcast. Sim.
Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso OncoCast. Agradecemos muito a presença tão enriquecedora sua, Obrigado Maximiliano, também. porque essa conversa foi muito proveitosa, teve informações muito importantes, informações muito técnicas, mas muito humanas, e é muito bom ver esse olhar de uma pessoa que tem tanta experiência e ainda assim consegue tratar com tanto respeito, tanta empatia. É muito bom a gente ver isso em outros profissionais. É muito bom a gente, enquanto estudante, conseguir ter esse contato na graduação. Então, agradeço muito a tua presença. Trouxemos informações muito importantes sobre esse cuidado ao câncer de pele e também sobre a importância do apoio e do acolhimento durante o tratamento. Queríamos agradecer também a todos vocês que nos escutam e sempre que acompanham os nossos episódios no nosso OncoCast. Antes de finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo sobre a importância de cuidar da saúde, tanto física quanto mental, e realizar os exames de rastreamento. Então, nós somos seres complexos, né? Não somos só físico. Nós somos mente, corpo, somos alma para os que acreditam que nós temos uma alma, né? Então, precisamos cuidar do nosso corpo como um completo, tá? Não é só cuidar do físico e esquecer do emocional, porque nosso emocional também precisa de cuidado. E quando a gente traz isso para a oncologia, né? Puxando a sardinha aqui para o lado, de maneira geral, o autocuidado, tá? O tratamento, a prevenção, deixar de lado todo o machismo, todo o preconceito que a gente tem, porque o machismo e o preconceito não vão trazer cura para nenhum diagnóstico, tá? Mas ficar livre e se desprender deles, procurar o diagnóstico e o tratamento, sim, vai trazer pra gente aí mais tempo de vida, talvez, né? E com muita, sendo muito provável aí uma cura pra gente conseguir viver melhor, ter mais tempo de vida, estar mais perto dos nossos, da nossa família, nossos filhos, amigos. Então, viver é bom, né? Vamos viver bem, vamos viver saudável. Com certeza. Muito obrigada por essa conversa, Max. Encerramos por aqui mais um episódio. Não esqueçam de seguir o Oncoeduca nas redes sociais, @oncoeduca, para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo episódio.